A quantidade de Bitcoin disponível em corretoras e mesas de balcão está caindo drasticamente. Ao mesmo tempo, a demanda por Bitcoin por investidores otimistas, como a Strategy, não para de crescer. Muitos acreditam que isso cria um cenário perfeito para uma crise de oferta. Nela, a escassez de Bitcoin disponível faz o preço disparar, à medida que grandes compradores acumulam. Hoje vamos explicar o que é uma crise de oferta, qual a probabilidade de ela acontecer, quando pode acontecer e como pode impactar o preço do Bitcoin e o mercado de criptomoedas. Meu nome é Vinícius e fiquem ligados. Uma crise de oferta ocorre quando a oferta de um ativo diminui, enquanto a demanda permanece igual ou aumenta, fazendo o preço explodir. Também chamada de escassez de oferta ou aperto de oferta. Isso já aconteceu antes. O mercado da prata passou por uma crise nos anos 80. Três irmãos bilionários, os Hunt, acumularam quase um terço da oferta líquida de prata. Isso fez o preço subir e quando os outros investidores entraram, a prata foi às alturas. Estamos vendo algo muito parecido com o Bitcoin hoje. A situação atual do Bitcoin, segundo o site Bitcoin Treasures, ETFs, países, empresas públicas e privadas, mineradores e protocolos DeFi detêm juntos mais de 15% dos 21 milhões de Bitcoin. Nem todo Bitcoin em circulação é líquido, ou seja, disponível para negociação. Apenas cerca de 20 milhões dos 21 milhões de Bitcoin estão em circulação. Entre 4 e 6 milhões de Bitcoin estão perdidos ou inacessíveis. Isso deixa aproximadamente 14 milhões de Bitcoin realmente em circulação. ETFs, países, empresas públicas e outros detêm cerca de 3,2 milhões de Bitcoin. Para igualar os irmãos Hunt, eles precisariam comprar mais 1 milhão de Bitcoin para controlar um terço da oferta. Segundo a Glassnode, apenas cerca de 5 milhões de Bitcoins são líquidos ou altamente líquidos. Isso significa que ETFs, países e outros já controlam 2/3 da oferta líquida. O Bitcoin em ETFs à vista pode ser considerado líquido, pois os ETFs compram e vendem com base nas condições de mercado. Até o Bitcoin de governos como o da Alemanha pode ser líquido, já que alguns já venderam suas reservas. Mesmo assim, empresas públicas e privadas, mineradores e protocolos DeFi detêm cerca de 1,5 milhões de Bitcoin, o que equivale a um terço da oferta líquida. Resumindo, o Bitcoin está a caminho de uma crise de oferta que pode fazer com que seu preço dispare, como ocorreu com a prata nos anos 80. As perguntas são: quando isso vai acontecer? E quanto o preço pode subir? Por que você ainda não se inscreveu? Inscreva-se aqui embaixo, ative o sininho e deixe seu like. Obrigado. Eu tenho uma pergunta para você. Empresas públicas estão comprando bilhões em Bitcoin. Então, por que o preço não subiu mais? A resposta é: há uma desconexão entre grandes compradores e vendedores. A maioria das grandes compras ocorre no mercado OTC. Por exemplo, a Strategy comprou mais de 1.000 Bitcoins diretamente da Coinbase. Isso tem impacto direto mínimo no preço, mas gera um efeito indireto quando contrapartes compram no mercado aberto. A oferta de Bitcoin em mesas OTC está no menor nível em anos, segundo a Glassnode. O mercado OTC é opaco, mas os indicadores mostram que a oferta está diminuindo. Essa queda força as mesas OTC a comprarem Bitcoin no mercado aberto, o que eleva os preços. Efeito dos mineradores e vendas à vista. O principal motivo de queda na oferta OTC: os mineradores estão adotando uma estratégia de holding em vez de vender. Mineradores são a maior fonte de nova oferta de Bitcoin. O holding reduz a oferta disponível. Por outro lado, detentores de longo prazo estão vendendo no mercado à vista, especialmente desde que o Bitcoin atingiu a marca de 100 mil dólares. Os 100 mil são um nível psicológico chave para a realização de lucro. Essas vendas à vista suprimem o preço, dificultando o rompimento dos 100 mil. Mas a boa notícia é que a oferta de Bitcoin nas mãos de baleias caiu nos últimos 6 meses. As vendas à vista estão diminuindo e mais compras à vista devem surgir. E então, quando isso ocorrerá? Depende de quando os investidores estão dispostos a acumular Bitcoin conforme o preço sobe. A crise depende dos holders, não apenas dos compradores ou vendedores. A disposição de acumular depende de verem o Bitcoin como ativo de risco ou ativo seguro.
Hoje, a maioria vê o Bitcoin como um ativo de risco, mas ele está começando a ser visto como um ativo seguro. Por exemplo, temos o desacoplamento temporário das ações após a confusão tarifária. E a gente tem alguns catalisadores possíveis, por exemplo, um banco central anunciando que possui Bitcoin ou o desacoplamento sustentado das ações. Mesmo sem esses catalisadores, mais Bitcoin está indo de mãos fracas para os Diamond Hands, reduzindo a oferta líquida. A conclusão é que uma crise de oferta parece ser muito inevitável. A projeção de preço. A crise de oferta da prata nos anos 80 dá pistas sobre o potencial do Bitcoin. A prata seguia ciclos de 6 anos, o Bitcoin tem ciclos de 4. Na terceira vez que testou a resistência de longo prazo, a prata disparou. O Bitcoin está testando essa resistência agora. O Bitcoin é visto como prata digital, pelo seu maior risco e recompensa que o ouro. A prata subiu 4 vezes após romper a resistência de $1 trilhão para 4 trilhões. Para o Bitcoin, 4 trilhões equivalem a cerca de $200 mil por unidade de BTC. A crise de oferta não é garantida. Investidores podem realizar lucros antes dos 200 mil, com topo em cerca de 180 mil. Baleias podem elevar o preço acima de 200 mil para atrair compradores visando 300 mil. Como uma crise de oferta de Bitcoin pode afetar o mercado cripto? Depende de quanto Bitcoin é usado como garantia em CeFi e DeFi. Crescimento exponencial de Bitcoin embrulhado, cerca de 170 mil Bitcoins em protocolos DeFi, 0,8 da oferta, usado como garantia para empréstimos de stablecoin investidos em altcoins. A estimativa é que até 1 milhão de Bitcoins Rapid, nesse ciclo, cerca de 100 bilhões com BTC acima de $100 mil. Isso pode gerar dezenas de bilhões em stablecoins investidos em altcoins. Se o Bitcoin for visto como ativo seguro, mais BTC será usado como garantia, aumentando a liquidez cripto. Por exemplo, o BTC usado para comprar Ethereum, preço do Ethereum sobe. Holders de Ethereum usam Ethereum como garantia, ciclo de alta em altcoins. E o resultado? A crise de oferta pode causar movimentos parabólicos em várias criptos. Mas nem tudo é tão sustentável assim. Vendas em baixa oferta líquida teriam grande impacto no preço. Isso desencadearia liquidações em DeFi, CeFi e corretoras. Investidores venderiam altcoins para migrar para o Bitcoin, amplificando as liquidações. A contratação de stablecoins forçaria emissores a vender títulos dos Estados Unidos, podendo causar instabilidade financeira. Uma stablecoin perdendo paridade amplificaria a queda nas criptos. E o que acontece após a crise de oferta? Acredita ou não, o que pode acontecer com o Bitcoin não é tão diferente do que vimos com a prata após a crise dos anos 80. O que derrubou a prata foi uma mudança nas regras para comprar commodities com alavancagem. Os irmãos Hunt financiaram a maior parte de suas compras de prata com dívida. Quando não puderam mais comprar, a prata despencou e eles acabaram sendo liquidados. Embora a prata tenha subido um pouco depois, em 1980, ela nunca chegou perto de sua máxima histórica de quase $50. E pasmem, mais de 5 décadas depois ela ainda não recuperou esse topo. Olhando em retrospecto, é fácil entender por que os mecanismos de alavancagens que fizeram a prata disparar foram praticamente proibidos. Agora, avançando para hoje, é fácil imaginar a história se repetindo com o Bitcoin. Podemos ver uma alta épica, alcançando um topo nunca antes visto por causa de um choque de oferta. Só para o Bitcoin não conseguir recuperar esse topo por anos, talvez décadas? Isso aconteceria porque os mesmos mecanismos de alavancagem que possibilitam essa alta seriam restringidos. Não há garantia de que veremos restrições à alavancagem do Bitcoin, como vimos com a prata nos anos 80. Mas é quase certo que traders e investidores estarão atentos a essas dinâmicas. Em outras palavras, eles vão perceber quando empresas ou indivíduos começarem a assumir dívidas insustentáveis para comprar Bitcoin. E vão tentar lucrar, liquidando essas posições, vendendo Bitcoin a mercado. Da mesma forma, investidores serão menos propensos a comprar as dívidas emitidas, porque sabem como essa história termina. Isso tornaria muito difícil repetir o que estamos vendo hoje, como empresas de capital aberto emitindo bilhões em dívidas ou ações para comprar Bitcoin, usando todo tipo de malabarismo financeiro.
E não posso deixar de mencionar uma possibilidade intrigante levantada por alguns analistas de Bitcoin. As empresas de capital aberto podem estar antecipando os efeitos dos futuros halvings do Bitcoin. Como? Elas estão literalmente restringindo a oferta de Bitcoin recém-minerado, algo que o halving faz naturalmente. Se isso for verdade, significa que essas empresas estão puxando para frente o impacto que os halvings teriam no preço do Bitcoin. Ou seja, o Bitcoin pode subir muito mais do que esperado nesse ciclo por causa da crise de oferta, mas subir menos nos próximos ciclos. Tanto porque a mesma quantidade de alavancagem não será possível, quanto porque os efeitos da oferta foram antecipados. Dito isso, o maior risco para o Bitcoin é a possibilidade de um fork, que seria uma modificação em seu código. E tudo isso seria graças à computação quântica. Mas se você quer saber mais sobre esse assunto, deixa um comentário aqui que a gente faz um próximo vídeo. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se e deixa o like. Aqui é o Vinicra e muito obrigado pelo seu tempo.